Muito boa noite, turma 20/CDD04. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula, tá? De novo, nós aqui na nossa casa, vocês na casa de vocês, para mais uma aulinha remota aí, online, do curso, tá? O tempo vai passando aí, a gente não sabe o que vai virar desse governo aí, então, por enquanto, vamos manter, né, as aulas aí remotas. Muita gente está perguntando assim, professor, mas o prefeito ontem, né, falou que hoje ia voltar tudo ao normal. Voltou tudo ao normal na fase vermelha, que tem o toque de recolher 8 horas, então não tem como a gente ir para a escola, tá? Então, as únicas aulas que estão tendo são as aulas do dia. De dia está tendo aula presencial, de noite não pode ter, tá, pessoal? Infelizmente. Então, nesse caso, por isso que a gente mantém as aulas online ainda. Mas logo, né, espero eu, que a gente possa estar voltando aí, tá bom? A gente vai refazer as práticas que vocês estão vendo online aqui. Não tem perigo de vocês perderem conteúdo, beleza? Não precisa ficar com medo disso, certo? Porque a gente vai fazer todas as práticas que a gente está vendo aqui ao longo do curso de vocês. Meninada, lembrando sempre aqui para vocês fazerem o formulário, hein? Então não fica sem fazer o formulário não, senão vai ter falta, certo? Não começa o mês agora com falta não, porque senão complica. Hoje é 31 de março. Quem não fizer o formulário vai começar o mês que vem com uma falta já, tá bom? Então façam o formulário para vocês terem a presença, beleza? André, tá me ouvindo agora aí? Dá um joia. Ei, André, custou, hein? Agora deu certo. Isso aí. Então, meninada, é isso daí. Façam o formulário, não deixe de fazer, beleza? E dúvidas, vocês já sabem que é só contar comigo, tá? O que a gente vai estar vendo hoje nessas duas partes da aula? Né? Agora essa primeira parte, depois a segunda parte. Meninada, eu vou falar para vocês nessa primeira parte sobre uma doencinha, tá? Que praticamente, se a gente não se cuidar, é bem provável que a gente adquira. Eu tenho certeza que vocês também conhecem pessoas com essa doença. Chama diabetes, tá? Eu não sei se vocês aí, se alguém de vocês da sala tem diabetes. Quem tiver, manda uma mensagem para mim que eu vejo aqui, tá bom? Então, é muito importante entender sobre o diabetes. Não é a diabetes, é o diabetes, tá? O nome aí é no masculino, é o diabetes, beleza? Por quê? Porque muitas vezes os pacientes que vocês estão cuidando estão com essa doença. E muitas vezes vocês também, assim como eu, podemos desenvolver o diabetes, tá? Eu vou explicar aqui como que isso é possível. Só que, uma vez desenvolvida a doença, já era. Não tem cura, tá bom? Você vai conviver o resto da vida com ela. Tem lá os tratamentos, tem toda a parte lá de... os procedimentos, né, que devem ser feitos aí ao longo da doença, mas não tem cura. A gente consegue prevenir, mas depois que ela chega, já era. Tá legal? E eu vou falar para vocês aqui um pouquinho dela. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês uma tela, tá? Como sempre, nessa tela nossa aqui, ela sempre vai estar aí para vocês, sobre a aulinha de hoje. Então vamos lá. Olha aí, ó, capítulo 9 do livro de vocês. Quem tem o livro, segue lá também. Dá um joinha aí, vocês estão vendo a tela do PowerPoint, na tela de vocês. Beleza, tá? Capítulo 9 do livro Saúde e seus Cuidados vai falar do diabetes, tipo 1 e 2. São dois tipos de diabetes que existem, tá bom? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, para vocês entenderem aqui. Essa aula também tem prática. Vocês estão vendo na foto que essa mulher está segurando aqui um aparelhinho, né, e tem uma fitinha na ponta que tem que colocar uma gotinha de sangue. Então, esse exame aqui que a gente tem lá na escola, esse aparelhinho para fazer, vocês vão fazer quando a gente voltar presencialmente. Tá? Vocês vão aprender, porque quem tem diabetes costuma ter esse aparelho. Tá? Esse aparelhinho aqui de medir a glicemia, eu vou explicar tudo para vocês isso agora. Então é bem interessante entender e importante, porque claramente quem vai fazer o teste de glicemia dos pacientes de vocês vão ser vocês mesmos, tá? Então fica aí como exemplo. Bom, a gente falou na aula passada sobre a encoprese e enurese, tá bom? E também sobre as principais causas e tratamento e o papel do cuidador perante essa doença aqui. O que a gente vai estar vendo hoje? O que é o diabetes, os tipos que tem, que é o tipo 1 e tipo 2, e a medição dos níveis de glicose no sangue, que é com esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui. Eu vou passar a teoria, depois na prática, a gente só faz a prática. Tá? Aí vocês já vão estar sabendo. Eu ali explico mais alguma coisinha só para não enferrujar muito, mas aí vocês já fazem a prática junto comigo.
Tá legal? Bom, vocês sabem o que é o diabetes? Vocês já procuraram saber, já leram algo a respeito, já procuraram em algum livro, internet, alguém já falou para vocês, tá? Vocês têm que entender muito bem isso, porque cai muito em prova de concurso, cai em prova de hospital. Diabetes é uma doença muito comum, tá? Todos nós podemos desenvolver diabetes, tá legal? Então, nesse caso aí, vocês têm que entender um pouquinho sobre ela. Olha só, ela não é difícil de se entender, tá? Presta bem atenção. Olha só, deixa eu só colocar aqui a minha câmera. Pronto. Meninada, eu vou explicar para vocês de uma forma bem didática, tá? Para vocês entenderem, para vocês imaginarem como é que funciona aí a questão do diabetes, tá? É uma desordem no metabolismo. É uma desorganização no nosso metabolismo, no nosso corpo, tá? Essa desordem, ela se caracteriza pelo excesso de glicose no sangue. O que é glicose? Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra glicose, significa açúcar, tá? Então, é o açúcar que está no sangue. Ah, professor, meu sangue é doce? Não, não é isso, tá bom? Nesse caso aqui, glicose é o açúcar que está no sangue, beleza? Presta atenção, meninada. Uma coisa muito interessante para vocês aqui. Se eu falar agora e perguntar para vocês assim, ó. Pessoal, o que vocês comem que está jogando açúcar na corrente sanguínea? Vocês vão falar que é doce. Ah, eu vou comer um bolo, eu vou comer um doce, eu vou comer um doce de leite, eu vou comer não sei o quê. Só que não. Não é só doce que joga açúcar no sangue. O sal também. Comidas salgadas, alimentos salgados. Vocês têm que entender o seguinte. Existem vários tipos de açúcares. Não é só um açúcar, a glicose. Não. Existem vários tipos de açúcar, tá? No caso, presta atenção, as frutas têm um açúcar, que é a frutose. A frutose é o açúcar das frutas, tá? Tem fruta azeda pra caramba, só que tem açúcar. É uma molécula química lá, é a frutose. É o açúcar da fruta. O leite tem a lactose, que é o açúcar presente no leite. A lactose, tá? Nós temos um outro tipo de açúcar que é convertido, né, quando a pessoa come muito carboidrato, que é a maltose. Tá? A maltose é outro tipo de açúcar. Então, nós temos diversos tipos de açúcar. Tá? E outra coisa, no nosso corpo existe um órgão muito importante, que é o fígado. Tá? O fígado fora o cérebro, é o segundo órgão mais importante do corpo. Tá? O fígado, o figão nosso. Ele tem mais de 500 funções no corpo. O fígado transforma carboidrato em glicose. E aí eu pergunto para vocês, aonde que vocês adquirem carboidrato na alimentação? Em todas as massas, por exemplo. Em batata, em arroz. Ou seja, arroz, batata, massa, macarrão, né? Isso é muito rico em carboidrato. E o carboidrato, ele é metabolizado no fígado e se transforma em glicose, que é açúcar. Para que serve, professor, esse açúcar? Simplesmente para te dar energia. Nós precisamos destes açúcares, que eu falei, para nos darmos energia. A gente não aguenta, o nosso corpo é como se fosse uma recarga de bateria. Eu preciso de energia. A minha célula, as minhas células do corpo, todas elas, os trilhões de células que a gente tem, tá? Precisam de combustível, de energia. E essa energia vem do açúcar. Tá? O açúcar entra na célula. E ali, ele é como se fosse um combustível. Beleza? Por isso que tudo que a gente come acaba virando açúcar na corrente sanguínea. Então não é só doce. Ah, eu vou parar de comer doce, não adianta nada. Se você comeu uma batata, é a mesma coisa que você comer 3 pedaços de bolo. Pra vocês terem uma ideia. Um prato de macarrão é a mesma coisa se vocês, por exemplo, tomarem 5 copos de Coca-Cola. Então, pra vocês entenderem que não é só o doce, é o salgado. Hoje não tem essas tais dietas low carb. O que é low carb? Pouco carboidrato. Tá? Então, é aí que está. O segredo está na alimentação. Beleza? Isso aqui é só para vocês entenderem. Quando a gente estiver lá na aula presencial, eu vou mostrar isso na lousa. Tá? Só que,
Presta atenção de novo aquilo que eu for falar. Tá? Não basta somente o açúcar estar na corrente sanguínea e entrar à vontade na célula. Não funciona assim. Esse açúcar, ele só entra na célula para fazer o seu efeito se ele tiver, né, conectado a uma outra molécula. Ou seja, ele precisa de uma outra coisa para poder entrar na célula. É a mesma coisa vocês. Vocês não entram na casa de vocês sem uma chave. Tá? Vocês não conseguem entrar sem uma chave. O açúcar, a glicose, a maltose, a dextrose, a frutose, a lactose, qualquer um, eles não entram na célula, tipo, deixa eu entrar aqui, é normal, vou entrar e pronto. Não. O açúcar precisa de uma conexão com outra molécula para poder entrar. É tipo um empurrão. Que molécula é essa? É a insulina. Tá? Então, nesse caso, presta atenção. A insulina é fundamental para que o açúcar entre na célula. Quem produz a insulina? Um órgão chamado pâncreas. O nosso pâncreas, já ouviram falar do pâncreas? Tá? Essa foto que vocês estão vendo na tela aí, tá? Desse órgão laranja que vocês estão vendo aí, ele fica um pouquinho para baixo do estômago, tá? Ele parece uma cenourinha. O pâncreas, ele produz uma enzima chamada insulina. A insulina é jogada na corrente sanguínea e se gruda às moléculas de glicose e faz com que essa glicose entre na célula. Sem insulina, o açúcar não entra na célula. E aí, aquele excesso de açúcar na corrente sanguínea, tá, causa muito problema. Pode correr risco até de morte. O que é o diabetes? É quando eu não tenho esse hormônio insulina. Ou quando o meu corpo não produz uma quantidade suficiente. E aí o açúcar ele está muito sobrecarregado na corrente sanguínea. Entenderam? Muito prático, muito simples entender isso. Tá legal? Olha só. A glicose é fonte de energia para o nosso corpo. Vocês estão vendo a molécula dela aqui, ó. Tá? Existe um exame de laboratório que é a medição da glicose. Então a gente colhe o sangue para saber quanto de açúcar tem na corrente sanguínea. Daqui a pouco eu passo aqui o que vocês têm que anotar, que são os valores de referência. Tá? Então, quando a concentração de glicose no sangue está alta, automaticamente o pâncreas começa a produzir insulina. Tá? Para quê? Para pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Não pode ter, gente, açúcar demais na corrente sanguínea. Não pode. Isso é prejudicial. E aí vem o quê? A insulina pega esse açúcar e joga dentro da célula. Então o pâncreas tem que trabalhar sempre. Tudo que vocês comem, qualquer coisa, uma bala de 1 centavo, um gole de café, vai virar açúcar na sua corrente sanguínea. Pode ter certeza disso. Tá? Professor, e a água? Não, a água não, né? Aí também não. Mas o resto, tá? Então, nesse caso, o pâncreas sempre está trabalhando para quê? Produzir insulina. Beleza? Para pegar esse açúcar e jogar para dentro da célula. Sem a insulina, o açúcar não entra na célula. Olha a insulina aí, ó. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o pâncreas, parece esse cenoura aqui, né? Então, o pâncreas produz a insulina, tá? É jogada essa insulina na corrente sanguínea, onde também tem o açúcar, beleza? Ela se cola na molécula de açúcar e joga para dentro da célula esse açúcar. E aí a célula vai usar esse açúcar como combustível. Tá bom? É que vocês não tiveram anatomia. O curso cuidador de vocês não tem anatomia humana. O curso de farmácia tem. Mas nesse caso, eu ensino para vocês uma outra ocasião. Tá? Entender sobre anatomia é fundamental para saber a fisiologia. O que é a fisiologia? O estudo do funcionamento. Saber como é que funciona. Legal? Só que aí nós temos 2 tipos de diabetes. Tem o tipo 1 e o tipo 2. Tá? Qual que é a diferença de um e de outro? Simples, olha só. O diabetes tipo 1 é aquele que o pâncreas não produz insulina. Então a pessoa praticamente já quase nasce com essa condição. O pâncreas dela não produz insulina. Não significa que ela vai nascer e vai morrer, não. Só que ela precisa tomar insulina todo dia. Como que toma insulina? Com a injeção.
quem tem diabetes precisa, né, de insulina, que a gente chama de paciente insulinodependente, tá? Que é dependente de insulina, todo santo dia, até o último dia da sua vida, vai precisar se furar e aplicar insulina, que pode ser uma vez por dia ou até 5 vezes por dia. Tem gente que se fura 5 vezes por dia, todos os dias a vida inteira. Tem que jogar insulina na corrente sanguínea. O pâncreas não produz, o sangue não pode ficar com aquele excesso de açúcar. Nesse caso, eu vou jogar insulina através de uma injeção. Tá? Esse é o tipo 1, o pâncreas não produz. O tipo 2 é a resistência aos efeitos da insulina ou a produção é escassa. Ou seja, o diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa caça com a mão, eu costumo dizer. Porque é o seguinte, se eu sou uma pessoa que eu como tudo quanto é tipo de porcaria que existe, eu não tenho uma dieta balanceada, uma alimentação saudável, toda hora eu estou comendo doce, estou bebendo refrigerante, comendo batata frita, comendo macarrão, o meu pâncreas está trabalhando. Ele está ralando, ele está ralando, ele está ralando. Uma hora, ele vai falar assim, ó, deu. Já viu aquela menininha daquele, né, daquele vídeo? Deu, já deu, né? Desse jeito. E aí o pâncreas fala, não vou mais produzir insulina. Ou não vou dar conta mais de produzir insulina, vou produzir só um pouquinho. E aí você também fica com insulina escassa na corrente sanguínea. Só que aí o açúcar não quer saber. Ele está lá. Tá? E aí seu corpo começa a sofrer com essas consequências. Tá legal? Então, o tipo 2, praticamente, é quando a pessoa ela adquire isso. E nós todos estamos propícios a desenvolver diabetes tipo 2. Por quê? Se eu falar agora, eu já perguntei isso um monte de vezes na sala. Vocês têm uma alimentação saudável, balanceada, café da manhã, almoço, jantar? Outra coisa, não é só alimentação, não, é qualidade de vida. Não adianta nada a pessoa comer bem, só que ela fica o dia inteiro deitada numa cama, no sofá. Ela tem que fazer o quê? Exercício. Ela tem que gastar aquela energia para que ocorra o seguinte, o açúcar entra na célula, ela gasta energia, e aí é um ciclo. Insulina leva o açúcar para a célula, mais combustível. Não adianta nada você só comer e não fazer exercício. Você tem que gastar essa energia. Tá? É qualidade de vida. Eu sempre prezo isso. Tá? Então, tipo 1, a pessoa já é, praticamente, ela já nasce, né, com essa condição. Tipo 2 é quando a pessoa desenvolve. Tá? Então, olha aí alguns sintomas, e isso é importante vocês saberem. Alguns sintomas de cada tipo de diabetes. O tipo 1, vocês vão ver que aqui é um pouco igual, às vezes, um do outro. Tá? Sede em excesso. A pessoa que sempre está querendo beber alguma coisa, beber água, água, sede em excesso. Aquela urina frequente. Bebe muita água, vai fazer muito xixi frequente, aquela urina, né? Todo dia, ali, pelo menos umas 7, 8 vezes por dia. Cansaço e fraqueza. Pessoa cansada, né? Fraqueza. Perda de peso sem razão. Ela até come, mas está perdendo peso. Tá? Então já é um sintoma, né? Ou sintomas de diabetes. Ao tipo 2, aí o tipo 2, os sintomas são mais perceptíveis. Visão turva. Gente, se vocês começar a enxergar a coisa meio turva, meio embaçada, já liga o sinal de alerta, viu? Ah, mas deve ser problema de vista, professor. É o óculos. Nem sempre. Tá? Então, por exemplo, eu tive um aluno, coitado, ele faleceu já, foi no começo do ano passado. Um aluno de uns 50 anos de idade que eu tinha. Ele me deu uma aula na sala de aula de diabetes. Eu lembro até hoje, ele faleceu de AVC. Ele deu uma aula show, ele mesmo foi o professor na sala, né? Que a gente tem isso às vezes, vocês vão ver muito. Quando o aluno sabe, né, pela questão prática que ele tem, eu até falei isso para vocês, eu coloco o aluno para ensinar. Isso daí não é um erro do professor, isso se chama sala de aula assistida. É quando a pessoa tem mais prática que eu, que sou professor, e vai lá e ensina. Isso não é um erro, porque eu também aprendo e ele também ensina da forma dele, tá? E ele mostrou, né? Porque ele falou, olha, eu descobri que eu tinha diabetes quando eu comecei a olhar as placas de trânsito e não conseguia meio que, né, distinguir. Aí ele se tocou, foi no médico, aí fez os exames todos, deu diabetes. Então, visão turva. Fome exagerada. Bom, isso daí eu também tenho, né? Eu não paro de comer. Mas não significa que eu estou com diabetes. São outros sintomas que eu preciso ver. Formigamento nos pés. Ninguém tem formigamento no pé à toa. Tá? E infecções frequentes.
infecção de urina, que vai e volta toda vez, garganta, tá? Má cicatrização nas feridas. Aí é aquela questão. Quem tem diabetes, é difícil cicatrizar um machucado. Vocês podem ver que a pessoa tem que até começar a amputar o pé, amputar a perna, porque é difícil cicatrização. É uma das características, tá? O diabetes tipo 2, quando ele evolui muito, a pessoa fica cega, ela perde a visão. É uma doença que ela vai causando uma bola de neve na sua vida. Tá? Você vai ficando mais velho, você vai perdendo capacidade de cicatrização, você vai perdendo visão. Tá? Então, fiquem atentos e atentas a isso. Aqui eu estou dando um conselho para vocês, alunos. Tá? Mas, o paciente de vocês também pode estar, né, com diabetes aí, vocês têm que saber lidar com esses sintomas aqui. Certo? Tratamento, na verdade, é a prevenção, né? Tudo a gente tem que se prevenir. Mas vai que a pessoa desenvolve e aí tem um tratamento. Uma dieta completamente repassada por um médico. Não vai querer comer nada além daquilo que está na dieta, porque ó, é pai ruim. É comer e passar mal. É difícil. Eu conheço pessoas com diabetes avançada que, olha, exclui 90% daquilo que comia. É comer um pratinho de verdura na hora do almoço, um filezinho de frango na janta e só. Só água, nada de suco. Sabe por quê? Porque eu não tenho a frutose, que é o açúcar da fruta. Não adianta você falar, fazer um suco de laranja sem açúcar. A própria laranja já tem açúcar. Um suco de limão já tem açúcar. É a frutose. Você não pode. Quem tem diabetes não pode colocar açúcar no organismo. Tá? Então, nesse caso, a alimentação é triste. É muito ruim. Tá? Já, ó, esquece batata frita, esquece refrigerante, esquece pizza, massa, arroz, qualquer coisa que tenha carboidrato. Tá? Muito exercício físico para queimar aquela energia, para fazer pelo menos esse açúcar, né, começar a penetrar mais na célula. Tratamento da obesidade, aí já vem aqui as pessoas, né, com obesidade, já tem o tratamento da obesidade, tudo isso. Existem medicamentos, os antidiabéticos orais, que no caso aqui tem a glibenclamida e a metformina. São dois medicamentos que auxiliam nessa questão aí, né, de diminuir os níveis de açúcar na corrente sanguínea. Tá? Então, diminui os níveis de açúcar na corrente sanguínea. E a própria insulina. Aí é quando a pessoa é insulinodependente, que ela tem que injetar insulina todo dia. Tá? O pâncreas não produz, então ela tem que injetar insulina todo dia. Beleza? 10 alimentos para diabéticos. Aqui são alimentos bons para diabético. Mas, ó, não é em excesso não, viu? É pouco. Porque alguns aqui vão ter açúcar. Mas, se você der pouco e a dieta o médico vai passar um pouquinho só, aí não atrapalha. Tá? O problema é em excesso. Então, feijão, aveia, nozes, couve, mirtilos. Mirtilo é o tal do blueberry. Eu nunca vi essa fruta. Eu já tomei vitamina disso, mas nunca vi a fruta. Tá? Batata yacon. Yacon. Não sei que batata que é essa aqui. Leite, mas pouco, porque o leite tem, né, lactose. Peixe é uma carne muito boa. Tomate, laranja. Olha a laranja, tem a frutose. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então são alimentos ricos aí, né, de vitaminas, nutrientes, que também não significa que a pessoa que tem diabetes ela não pode com açúcar, ela até pode um pouquinho, tá? Mas nesse caso aqui não muito. Não vai dar 1 litro de suco de laranja para a pessoa tomar, porque aí também é demais, né? Vai dar 3 copos de leite de manhã. Aí também é açúcar para caramba. Hoje tem os leites zero lactose, que ajudam bastante, tá? Então feijão, aveia, nozes aí, ó. São vários alimentos. Mas esse aqui é só um exemplo, o médico que costuma passar, tá? Qual que é a dieta aí para o paciente. Medição da glicemia. Todos vocês podem ter um aparelhinho desse aí. Esse aparelhinho é vendido em qualquer farmácia. Vocês vão pagar aí uns 30, 40, 50 reais. Tá? É um aparelhinho pequenininho. Tá? Ele tem aí esse visor que vocês estão vendo. Existem diferentes marcas, tamanhos. Tá? Isso é muito importante vocês terem em casa também, se quiser. Então, para quê? Para saber como é que está o nível de açúcar na corrente sanguínea. Tá? Para você se despreocupar. Esse exame aqui é o mesmo que é feito quando você colhe sangue, por exemplo. Só que aqui é muito mais prático, é um aparelhinho que te dá o resultado em 5 segundos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que é um aparelho digital, tá? Um aparelhinho pequenininho, né? Quando a gente for ter nossa aula presencial, eu vou mostrar.
É um aparelhinho pequenininho aqui, ó. Ele tem um encaixe que entra uma fita. Tá vendo essas fitinhas azuis aqui, ó? Tem diferentes tipos de fita. A gente chama de fita teste. Na ponta dessa fita, uma das pontas, né, a parte cinza aqui, ó, conecta no aparelho. E a outra ponta é onde você vai colocar um depósito de sangue, que é uma gotinha de sangue. Quem faz esse teste aqui tem que dar um furinho no dedo, vem uma gotinha, e eu vou fazer isso com alguns alunos na sala, tá? Vai vir uma gotinha de sangue, e eu encosto essa fitinha, né, a pontinha dela, nessa gotinha de sangue. A fitinha dá aquela chupada no sangue, e aí o próprio aparelho começa a analisar a amostra. Em 5 segundos, ele dá um valor. Tá? Então, ele te dá o valor. Olha, isso daqui é o valor de açúcar que está na sua corrente sanguínea. Tá? Olha aí o depósito de sangue. Ó. Estão vendo? É fazer um piquinho no dedo, não dói nada. Tem gente que, né, se morre de medo, mas não dói nada. Então, vai sangrar um pouquinho. Eu venho com a fita, encosto, ela vai aspirar esse sangue e já na hora vai começar a fazer a medição. Tá? E vai dar um valor de referência. Beleza? Quais são esses valores de referência? Presta atenção nessa tabela. Eu quero depois que vocês revisem a aula, voltem aqui nessa aula e anotem num caderno para nunca mais esquecer. Se quiser fazer uma tatuagem dessa tabela aqui no corpo, é até legal, viu? Faz para nunca mais esquecer. Presta atenção. Existem duas maneiras de você avaliar a glicose da pessoa. Tá? Categoria. Olha só. Normal. Aqui é o valor normal que a pessoa tem que ter de açúcar no sangue. Todos nós temos açúcar na corrente sanguínea, não tem como não ter. Tá? A insulina está trabalhando aqui para levar esse açúcar para dentro da célula. Beleza? Então é normal ter. Ninguém vai aparecer zero aqui, senão morreu. Tá? Quando você fura o dedo e vem a gotinha de sangue, o aparelhinho em 5 segundos te dá um resultado. Tá? Que vai de 0 até 1000 quase. O valor normal de uma pessoa, vocês que estão me assistindo, tá? Nós todos, um valor normal para o açúcar no sangue é de 60 a 100. Isso se a pessoa estiver em jejum de 8 horas. Tá? Por isso que a gente fala, faz jejum antes de colher sangue. Porque o jejum você não comeu nada. Então, nesse caso, o seu corpo não está processando açúcar nenhum. Mas você tem açúcar na corrente sanguínea, é normal ter. Tá? Jejum de 8 horas, picou o dedinho, fez o exame, deu de 60 até 100, tá normal. Pode dar 89, 91, 69. Tá dentro de 60 a 100, tá normal. Mas também tem um outro exame que é o seguinte, o médico te fala assim, ó, você vai colher o seu sangue, você vai comer, almoçar normal, do jeitinho que vocês costumam almoçar. E depois de 2 horas, você vai colher esse sangue de novo. É óbvio que vai dar alterado. Você comeu, jogou carboidrato lá no seu corpo, vai transformar em glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea. Então, a tendência é aumentar um pouco esse açúcar. Aí você vai lá e colhe o seu exame. 2 horas após a alimentação, o valor tem que dar até 140. Então, deu 130, professor, estou com diabetes? Não, não. É até 140. Tá? Só que existe uma tolerância. Como assim? Professor, cada organismo é de um jeito. Eu sou de um jeito, vocês são de outro. Tá? Então, por exemplo, jejum de 8 horas. Existe uma tolerância de 100 a 140. Por exemplo, eu posso ir agora lá, vamos supor que eu estou de jejum, 8 horas. E o meu deu 122. Beleza, ainda é tolerável. Mas o médico vai pedir para me repetir esse exame todo mês. Sabe que o normal é de 60 a 100. Então, beleza, não precisa repetir, não. Só o ano que vem você volta aqui para repetir. Agora, deu acima de 100, até 140, é tolerável. O médico ainda fala, olha, né, tolerável, mas vamos acompanhar de perto isso. Então, você volta aqui mês que vem que a gente vai fazer outro exame. Então, normal. Agora, se eu como, é de 140 a 200, que é o tolerável. Tá? Então, olha só, normal, jejum, 60 a 100. 2 horas após a alimentação, até 140. Tolerável, de 100 a 140 em jejum e de 140 a 200 depois que eu como.
Agora, possível diabetes é acima de 140 em jejum. E acima de 200, 2 horas após a alimentação. Aí já é possível diabetes. É bem provável que a pessoa esteja já né, desenvolvendo diabetes. Não é somente através do exame de glicemia que a pessoa vai ter um diagnóstico. Existe um outro exame chamado hemoglobina glicada. Olha só. Hemoglobina glicada. A pessoa colhe esse exame e aí sim é visto quando a pessoa tem ou não diabetes. Tá? É tipo um histórico. A gente consegue ver no histórico da hemoglobina da pessoa como que ela processou esse açúcar. E aí dá um diagnóstico que a pessoa está com diabetes. Tá? Depois vocês me perguntam a palavra que eu escrevo para vocês em forma de texto. Então aqui uma tabelinha de valor de referência. Vocês, né, vão ter uma oficina logo aí de interpretação de laudo. Eu sempre dou essa oficina. Pegou o laudo do seu paciente, vê lá o exame de glicose. Tem que estar nessa tabela aqui, ó, para estar normal. Tá fora, tem que ter acompanhamento médico. Tanto quem for colher sangue lá na agulha, na veia, quanto para quem for fazer o teste ali, né, da medição, no aparelhinho. Tanto faz. Beleza? Entendido aqui, meninada? Quando a gente for ter nossa aula presencial, vamos ter prática. Aí a gente vai aprender, a gente vai ver, tipo, ó, o seu deu tanto. Por quê? Ah, eu comi tal coisa. Ah, o seu não deu, né, deu menos ali. Por quê? Ah, porque, né, eu não comi nada. Então vai ser interessante a gente brincar com esses testes. Tá legal? Deixa eu interromper aqui. Aí, ó, beleza. Todo mundo me vendo aí, bonitão. Deixa eu só anotar quem entrou aqui na aula. Então, a Valdineia, o Robson, Maria Alzir. Deixa eu ver, Andressa. Eufrosina. Só. Meninada, alguém tem alguma dúvida que quer tirar agora? Eu vou ativar o som aqui. Quem quiser perguntar, toca na tela e ativa o áudio. Quem não quiser perguntar nada agora, deixa mudo. Pode tocar na tela e perguntar quem quiser. Você não falou meu nome? Já tinha anotado, Ludmila. Assim que você Tá. entrou, já anotei. Tá aqui anotadinho. Esse exame da hemoglobina Glicada. Os médicos têm o costume de pedir ele? Tem. Tem quando assim, ó, por exemplo, eu não falei que é tolerável, né, lá de 100 a 140, o médico bate o olho, vamos supor, o seu, Ludmila, tá lá 112. Aí o médico vai falar assim, Ludmila, volta mês que vem aqui, eu vou pedir outro exame de glicose. Ele pede a hemoglobina glicada, para já, tipo assim, ele tá desconfiado, né? Pode ser que você esteja com diabetes. Ok. Quando vocês virem esse exame, já pode desconfiar. O médico está desconfiando que vocês estão com diabetes. Deixa eu escrever um nome aqui para vocês, ó. Ô, Bruno, você não falou meu nome, Andréia. Já anotei também. Ó, Tá bom. Claudiane, Valdir, Gisele Cabral, Luciene, Valdete, Andressa, Lildmila, Andréia, Maria Aparecida, Sueli, Valdineia, Robson, Maria Alzira e Eufrosina. Tá? Todo mundo aqui tá anotado. Bruno, Ó, oi, pode perguntar. essa hemoglobina, esse exame de diabetes, essa é a tabela, não varia de laboratório, não. Não. Essa é a tabela certa. É a tabela universal. O mundo inteiro usa essa tabela aqui. Ah, sim. Tá? Então, assim, o mesmo valor de referência tem que ser em qualquer laboratório. Ah, sim. Entendi. Tá? Obrigada. Por nada. Aí, ó, escrevi para vocês aí, ó, hemoglobina com H, viu? Hemoglobina glicada. Tá? Então, o médico pediu esse exame aí, é para saber. E é diabetes ou não é. Tá? Hemoglobina. Ó, hemoglobina. Globina. Ai, Ó, que roubo. divide a palavra. Globina. Globina. Pensa na Globo. Sabe o canal Globo? Globina. Ah, tá. Globina. Agora Isso. entendi. Agora fala junto. Hemoglobina. Acertei agora. Acertou aí, ó. Hemoglobina glicada. Tá? Glicada. Que vem de glicose. Tá? Glicada. Certo, meninada? Então, beleza. Obrigado, viu? Por nada. Valeu. Meninada, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou, de novo, encerrar aqui, 10 minutinhos, já jogo outro link. Todo mundo, agora nessa segunda parte da aula, eu quero que todo mundo ative o vídeo
porque eu vou entrar em primeiros socorros. Tá? E vocês vão fazer prática em casa, eu quero ver foto. Eu quero ver vocês fazerem em casa primeiros socorros. Tá? Eu não vou falar agora de hipertensão e AVC. Porque hipertensão, lembra aquela aula que a gente teve de aferir pressão? É mais ou menos naquela aula que eu vou revisar aferir pressão. E AVC também. Então eu vou pular já para os primeiros socorros. Vamos começar a aprender primeiros socorros. Eu vou demorar 3 aulas para passar primeiros socorros para vocês. Mas já vai ter prática para vocês fazerem em casa. Já que a gente vai fazer na escola agora, faz em casa. Quando voltar para a escola, a gente faz na escola. 10 minutinhos eu já volto aí. Todo mundo presente, hein? Até daqui a pouco.